Deus sabe que você gosta dessa pessoa. E talvez essa abordagem que trarei aqui é a mais difícil de ouvir quando estamos apaixonados. Porque quando amamos alguém ou gostamos de alguém, achamos que precisamos esconder isso de todo mundo. Escondemos dos amigos, escondemos da família e às vezes até tentamos esconder de nós mesmos. Mas existe alguém de quem nunca conseguimos esconder nada. E esta pessoa é o nosso Criador, é Deus. Deus viu quando tudo começou. Ele viu aquela primeira conversa que parecia normal. Ele viu quando você começou a procurar aquela pessoa sem perceber. Ele viu quando o nome dela começou a aparecer nos teus pensamentos, mesmo você distraído. Ele viu quando você começou a imaginar como é que vocês ficariam juntos. E o mais incrível é que ele ainda continua vendo. Deus sabe quando o seu coração acelera quando você recebe uma mensagem dessa pessoa. Deus sabe quando você entra no perfil dela só para ver se tem lá alguma novidade ou não. Deus sabe quando você começa a criar expectativas, quando você começa a sonhar, quando você começa a imaginar um futuro. Deus, ele sabe. Mas existe uma verdade que muitos jovens precisam ouvir. Só porque você gosta de alguém, não significa que esta mesma pessoa é a vontade de Deus. E é exatamente aqui onde muitas pessoas começam a se confundirem. Porque acham que sentir algo forte, isso significa que é uma confirmação. E alguns pensam que a intensidade do sentimento prova que isso vem de Deus. Mas a verdade é que a intensidade não é direção. Sentimento não é confirmação. Emoção não é revelação. Se fosse assim, ninguém jamais tomaria decisões erradas quando o assunto for relacionamento. Mas todos nós conhecemos histórias de várias pessoas que tinham certeza absoluta de que aquilo que viveram era de Deus. Mas depois de algum tempo descobriram que na verdade estavam ouvindo o próprio coração. A Bíblia já nos alerta sobre isso. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Perceba que a Bíblia não está dizendo que o coração sempre foi confiável. A Bíblia diz exatamente o contrário daquilo que nós pensamos acerca do nosso coração. Isso significa que sim, nós podemos sentir algo muito forte, mas muito forte mesmo, e ainda assim estarmos enganados. Podemos gostar de alguém e mesmo assim a mesma pessoa não ser para nós. Podemos desejar alguma coisa boa e sinceramente isso não ser da vontade de Deus, não ser o que Deus ele quer para você. Na verdade é que quando nós gostamos de alguém, a nossa mente começa a trabalhar a favor daquilo que é o nosso desejo. E aí acontece algo perigoso. Começamos a transformar coincidências em sinais. A pessoa manda uma mensagem e nós já corremos para dizer que Deus é que está falando conosco. A pessoa lança um sorriso para nós, um sorriso espontâneo, e nós já pensamos, acho que é confirmação. A pessoa demonstra um pouco de atenção e pronto, nós já estamos imaginando num casamento e nos nomes dos nossos filhos, muita coisa por aí. E sem perceber, paramos de buscar a vontade de Deus. O que Deus quer nisso? E começamos a procurar qualquer coisa que confirme aquilo que nós já decidimos no coração. Mas existe uma pergunta que precisa ser respondida antes de qualquer outra. Esta pessoa leva Deus a sério? E quando faço essa questão, não é porque estou falando de perfeição, porque perfeição não existe. Não existe. Todos nós já estamos em processo, todos nós temos falhas, todos nós já estamos crescendo. A questão não é se a pessoa é perfeita, a questão é, será que essa pessoa ama a Deus? Ele ama as coisas de Deus? Essa pessoa tem temor a Deus? Teme a Deus? Será que esta pessoa está buscando ter um crescimento espiritual? Será que esta pessoa está caminhando em direção a Cristo? Porque uma das maiores tragédias é quando alguém se apaixona por uma pessoa que mexe com as suas emoções, mas não compartilha a sua paixão por Deus. E então começa uma luta interna. De um lado, o coração, do outro lado, a consciência, e do outro lado, o desejo. E não termina aí. Do outro lado, a direção de Deus. E diante de tudo isso, muitas vezes a pessoa decide seguir
o seu próprio coração. Foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. Quando lembramos de Sansão, lembramos da força que ele tinha, lembramos dos feitos extraordinários, lembramos do homem que derrotava exércitos, mas existe algo na história dele que muitos ignoram. Sansão tinha força física, mas muitas das vezes ele demonstrava uma fraqueza emocional. Ele era forte diante dos inimigos, mas ele demonstrava fraqueza diante dos seus desejos. Em várias ocasiões, ele viu algo que queria, gostou, desejou e correu atrás daquilo. Não porque ele estava sendo guiado por Deus, mas porque aquilo era agradável aos seus olhos. E todas as vezes que nós colocamos os nossos desejos acima da direção de Deus, nos aproximamos de problemas que poderiam ser evitados. Irmãos, isso no começo parece inofensivo, porque ninguém começa uma história pensando que vai sair dali machucado. Ninguém inicia um relacionamento pensando em sofrer. Ninguém entrega o coração pensando em ser destruído. Mas quando nós ignoramos os avisos de Deus, quando nós ignoramos a paz de Deus, quando nós ignoramos os sinais de alertas que vêm da parte de Deus, acabamos entrando em situações que acabam nos machucando. Por essa razão, Deus não quer que você apenas encontre alguém. Ele quer que você encontre alguém no tempo certo, da maneira certa, com os valores certos e com uma direção certa. Porque Deus, ele não está apenas interessado em te fazer você se sentir feliz em alguns meses. Ele está interessado em proteger o seu propósito. E aqui está uma pergunta. Essa pessoa aproxima você de Jesus? Pense nisso com sinceridade. Depois que essa pessoa entrou na sua vida, você ora mais ou menos? Você busca mais a Deus ou menos? Você sente mais fome pela palavra ou menos? Você está crescendo espiritualmente ou está emocionalmente envolvido? Porque existe uma grande diferença entre alguém que te aproxima de Cristo e alguém que desperta as suas emoções. Emoções são passageiras e Cristo é eterno. Arrepios no estômago passam, mas a presença de Deus permanece para sempre. A atração pode diminuir, mas o propósito que Deus constrói na sua vida permanece firme eternamente. É por isso que Jesus Cristo ensinou algo poderoso. Ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E olha só, em primeiro e não em segundo lugar. Em primeiro lugar, não depois que tudo estiver resolvido, não depois que encontrarmos alguém, mas sim em primeiro lugar, porque quando Deus, ele ocupa um lugar na sua vida, todas as outras áreas começam a encontrar um equilíbrio, inclusive os relacionamentos. Talvez você esteja esperando uma confirmação, talvez você esteja tentando entender se a pessoa realmente é certa ou não. Mas antes de perguntar, Deus, essa pessoa é para mim, talvez você precise perguntar: será que eu estou pronto para aceitar aquilo que eu não quero ouvir da parte de Deus? Porque maturidade espiritual não é apenas ouvir aquilo que Deus, ele concorda contigo. Maturidade espiritual é confiar, mesmo que a resposta seja diferente daquilo que nós queríamos ouvir. Deus sabe que você gosta dessa pessoa. Ele sabe de tudo. Ele conhece cada pensamento seu. Ele conhece cada expectativa. Ele conhece cada sonho. Mas ele não quer que você seja guiado apenas por aquilo que você sente. Ele quer que você seja guiado pela verdade, pela sua palavra, pela sua paz, pelo discernimento que vem do Espírito Santo. Porque nem toda pessoa que toca o seu coração foi enviado por Deus. Nem todo sentimento forte é uma confirmação. Às vezes é o coração querendo algo antes de perguntar se Deus também quer. Por essa razão, não entregue seu coração tão rápido. Entregue primeiro os seus planos a Deus. Não coloque alguém no centro da sua vida. Antes coloque Cristo no centro da sua vida. E quando Cristo estiver no lugar certo da tua vida, você conhecerá qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E vai conseguir diferenciar isso com as suas emoções. Porque quem coloca Deus em primeiro lugar nunca perde. Pode até precisar esperar, pode até precisar dizer não para algumas coisas, mas sempre termina onde a graça e a vontade de Deus desejam levá-lo. Aleluia! Que Deus lhe abençoe. Comenta aí se esse vídeo faz sentido, se te ajudou e se isso é verdade ou não. E nos vemos no próximo vídeo. Deixe like, se inscreva e ative o sino das notificações. E valeu!